Meus irmãos, da paz do Senhor Jesus a todos, portal do Atalaia, presbítero Silvio Moura, trazendo informação com credibilidade e responsabilidade. Dessa feita, venho fazer algumas perguntas e algumas afirmações ao senhor Ailton José Alves, que representa, que é o presidente da IEADPE. A primeira pergunta que eu quero fazer ao senhor Ailton é: senhor Ailton, por que os seus pastores não prestam conta do que entra e do que sai à igreja? Eu não estou dizendo ao secretário, ao tesoureiro, do que entra e do que sai, aos membros da igreja, uma vez que as coisas de Deus devem ser transparentes. E além do mais, devemos entender que as pessoas são os verdadeiros donos dos recursos que entram na tesouraria da igreja. Então os senhores devem prestar. É verdade que eles estão orientados a não prestarem esses esclarecimentos. A segunda coisa que nós queremos perguntar é: senhor Ailton, o senhor Dimas Dias afirmou que a igreja é o roçado da gente. Esse da gente inclui o senhor ou é só ele e o senhor Samuel? Porque lá estava o senhor Samuel e ele e outros, mas ele disse que é o roçado da gente. Se é o roçado da gente, então a gente vai lá na hora que quer, pega o tanto que quer, no dia que quer, sem autorização de ninguém, porque é o roçado da gente. Então o senhor está incluído nesse da gente? Responda, senhor Ailton José Alves. A terceira pergunta que nós queremos fazer é: por que esses dízimos estão servindo para a aquisição de mansões, de fazendas? É verdade ou não é verdade? Ou não procede essa informação, senhor Ailton José Alves? A outra pergunta que nós queremos fazer para o senhor é: por que mesmo provando que o gestor é desonesto, que ele desviou o dinheiro, os senhores não tomam as providências para sanar o problema, mas acobertam a atitude do pastor e cometem uma coisa chamada de injustiça que Jesus Cristo tanto reprovou? Porque os senhores, apesar de provado tudo isso, os senhores ainda acobertam e encobrem o erro dos pastores? Essa é uma afirmação, eu não estou perguntando, eu estou afirmando o que eu vivenciei. Então, por que essa prática é uma prática corriqueira, senhor Ailton? Ou foi só no meu caso? Senhor Ailton, a pergunta é o seguinte: por que, segundo o presbítero Jonathan, houve um desvio, e isso consta de documentos bancários, de R$ 50.000 no mês 8 de 2014, da filial em Gamileira para aí a matriz aí, o Tempo Central em Recife? E aí a minha pergunta é: senhor, isso é uma prática corriqueira aí dentro e a direção da igreja? Porque esse dinheiro saiu de forma irregular para bancar a campanha do senhor Adalto. Isso é verdade, senhor Ailton? Senhor Ailton, há uma dissonância entre o que o senhor diz e o que o gestor Samuel Oliveira, lá em Amaragi, lá em Caruaru, está pregando, porque o senhor negou à justiça, a existência do projeto Cidadania. Acontece que lá no mural da Assembleia de Deus em Caruaru existe uma lista datada de 27 de 1 a 2 de 2, onde na lista de pedidos consta lá pedidos para o projeto Cidadania. E aí, senhor Ailton, quem está mentindo? É o senhor Samuel Oliveira, ou são os irmãos que estão mentindo, criando alguma coisa contra os senhores? Responda, porque a lista de trabalho consta aqui, nós temos essa lista de trabalho. Então, quem está falando a verdade e quem está mentindo, senhor Ailton José Alves? Responda ao povo, por favor. Senhor Ailton, quando abordei a questão do terreno da viúva aqui em Amaragi, o secretário aqui, o coordenador aqui, ele falou, que eu tenho aqui exclusiva essa gravação, que já foi resolvida a situação. Ou seja, tiraram o terreno de uma viúva e dizem que já foi resolvida, só que a viúva até agora não está com nenhum valor em mãos por esse terreno. Escute para o senhor saber se ela queria ou não queria o terreno, porque aqui na minha cidade houve umas certas conversas que dizem respeito ao terreno, mas que as pessoas
não são pessoas auxiliares de trabalho, não, Senhor, não são membros, são pessoas que pertencem a um patamar superior e que dizem que essa pessoa já morreu, que aquele terreno não tem dono porque já morreu. Eu vou ver, conferir isso aqui, senhor Ailton, e perguntar ao senhor, é o senhor que dá essa ordem para que as pessoas possam de alguma forma se apropriar da coisa alheia a uma pobre mulher? Escutem, por favor. Senhor, irmão Silvio, aqui é a irmã Noêmia que está falando. Eu quero que o Senhor tome a frente do meu terreno da igreja, porque eu não posso andar atrás, que eu estou muito enferma e estou passando por um problema muito difícil. Aí eu quero que o Senhor tome a frente. Depois o Senhor me diga alguma coisa. E aí, senhor Ailton, é mentira ou é verdade que essa viúva pediu a minha ajuda para que eu resolvesse o problema? O senhor vai doar o terreno, vai devolver, ou o senhor vai indenizar ela? O terreno vale em torno de 60 mil reais. O senhor vai ficar dessa forma, porque é uma forma arbitrária, é uma forma desumana, anticristã. Então o senhor vai devolver o dinheiro a ela, ou o senhor vai ficar do jeito que está? Ou seja, ficar com o terreno sem indenizar a pobre viúva. Senhor Ailton, por que sabendo, mesmo sabendo que o senhor Antônio havia desviado todo o recurso para a construção da casa, por que o senhor não tomou a casa para a igreja e, pelo contrário, o senhor deixou ele com a casa? Isso é uma prática comum, senhor Ailton? Explica para o povo, por favor. Senhor Ailton, é verdade que as pessoas não podem dar dízimo aí em forma de cesta básica? Ou seja, se alguém quiser dar um dízimo de 100 reais, pegar 100 reais em mercadoria e levar para o templo, os senhores não recebem? Agora, quando as pessoas trazem um quilo de alimento, o senhor valoriza, o senhor manda colocar, como a prática por aqui pelo interior, botar que as pessoas tragam um quilo de alimento e coloquem. Então, se isso não tem valor, então por que trazer? E se tem valor, por que não permitir que os irmãos façam doação a partir dos dízimos? Responda, senhor Ailton. Senhor Ailton, outra pergunta. Por que o ministério, por que a IEADPE, ela não tem a cultura, o costume abençoado, bendito, de ajudar as pessoas carentes? O senhor sabe que os dízimos e ofertas têm três objetivos. Conservar, na verdade, manter os templos, tudo mais, mas a prioridade é ajudar os órfãos e as viúvas, ou seja, as pessoas necessitadas. Aí a pergunta nossa por que a IADPE não tem o hábito de ajudar? Pelo contrário, se puder puxar as pessoas, elas puxam. Então, não é uma coisa chata isso, essa prática não é uma prática muito chata em relação ao que Cristo nos ensinou? Senhor Ailton, como o senhor sabe tudo e o senhor determina tudo, a minha pergunta é verdade que aqui em Primavera, na eleição passada para prefeito, se o prefeito ganhasse, o candidato que perdeu, ele tivesse ganho, é verdade que estava prometido à igreja um ônibus, isso por baixo do pano, senhor Ailton? Senhor Ailton, o senhor está com a palavra agora para responder a todas essas perguntas. Eu faço um apelo para os irmãos. Se o senhor Ailton José Alves não vier a público responder as perguntas, os questionamentos que se fazem, que vocês comecem a fechar suas mãos, deem a Deus, não levem o dízimo para onde esses homens são pastores, porque na verdade os seus dízimos não servem para ajudar as pessoas que precisam, eles servem para ajudar a quem já tem. Que Deus abençoe. Que Deus possa nos abençoar ricamente e que os irmãos compartilhem esse vídeo para que a gente possa colaborar de alguma forma para o crescimento da obra de Deus. Que Deus nos abençoe.